Olá pessoal, vamos para a solução de mais uma questão aqui no YouTube, na playlist Resolvendo Questões. Como você já sabe, o objetivo da solução de questões aqui é você ter a solução da questão, mas também algum conhecimento básico sobre aquela questão. Qual é o requisito em relação ao conhecimento básico da gramática normativa para que você consiga resolver de uma forma tranquila determinadas questões, certo? Esta questão aqui do concurso de formação de soldado fuzileiro naval 2005, que foi trazida por um aluno aqui, colega, amigo, chamado Hudson, aqui de Onápolis, e está estudando muito. Um abraço, Hudson, e me trouxe com essa dúvida. Vamos para a solução dessa questão aqui. Dias depois, a raposa encontrou a onça, que a achou gorda e lustrosa. Olha só quanto conhecimento tem nessa questão aqui, mas vamos nos concentrar na pergunta que é: que termo o pronome de destaque retoma? Então, nós estamos falando de uma retomada desse pronome aqui, ó. Que termo esse pronome, o azinho, está retomando? Está falando de uma retomada. Lua, que nem está aí na expressão, onça, amiga, raposa ou sombra. Então, nós estamos falando de retomada do pronome. Pronome é aquele termo, é aquela classe gramatical que retoma um nome, substitui um nome. Isso é o conhecimento básico inicial. Mas eu quero te trazer mais conhecimento sobre isso. Primeiro, esse quadro aqui, ó. Esse quadro é fundamental, tá nas gramáticas, nos materiais. Ele é fundamental porque ele divide o seguinte, ó, por isso que eu coloquei aqui, ó, pronome, tá vendo? Em pró do nome, dos nomes, né? Então, ele retoma os nomes. E aqui nós estamos falando de uma classificação. Dentro do pronome, nós temos classificação. Pronome demonstrativo, pronome, né, de tratamento. E aqui nós estamos falando de pronomes pessoais. Dentro de pronomes pessoais, eu tenho um pronome pessoal do caso reto, pronome pessoal do caso oblíquo. É por isso, galera, que se você for lá na live, eu te dou uma noção de classificação das coisas. Você precisa ter essa noção de classificação das coisas para você estudar bem gramática, estudar direito, estudar o que for na ciência, né? A biologia, a química, qualquer estudo científico vai estar dado, né? Vai estar posto em cima de uma classificação, de uma organização do pensamento. Então nós estamos falando aqui, ó, pronomes, que é uma classe gramatical, subclassificação pessoais, e aqui dentro nós temos do caso reto e oblíquos. Oblíquo, átono e oblíquo tônico. Então, caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Já, para tirar sua dúvida aqui, o eu e o tu, como a gente vai ver, só funciona como sujeito das orações. Já o caso, os oblíquo átono e o oblíquo tônico vão funcionar principalmente como complemento, mas a gente vai ver mais detalhes. Então, o átono, me, te, se, le, o, a, que é o a, que é o caso lá, certo? Então, é para você aqui, você não confundir esse azinho, que é um pronome oblíquo átono, com um artigo. Então, é possível aqui também, né, que é a mesma grafia, mas aqui nós temos caso de um artigo. E aí segue no plural aqui, nós, vós, se, lhes, os, as, certo? Então, é possível o a como um artigo, como um pronome ou como uma preposição, como sabemos, beleza? E tem também aqui os casos tônicos, né? Mim, ti, si, nós, vós, si, consigo, e por aí vai. Então esse quadro é fundamental. Se você quiser, dê uma pausa, dê uma olhada nesse quadro aí. Vou dar uma detalhada neles aqui. Então funcionam como sujeito de um enunciado. Quais pronomes? Pronomes dos casos retos normalmente funcionam como sujeito da oração, são conhecidos como pronomes sujeitos. Então, eu conheço você, então o verbo conhecer aqui é o sujeito. Tu conheces, né? Ele conhece, nós conhecemos, primeira pessoa do plural, vós conheceis, eles conhecem, tá vendo? Então, aqui, esses pronomes são chamados de pronomes pessoais, são chamados do caso reto porque funcionam como sujeito, beleza? Os pronomes oblíquo átomos funcionam também como sujeito, podem funcionar excepcionalmente, e aqui você tem que ter muito cuidado com a banca, que ela gosta dessa situação aqui, e eu já vou te entregar um pouco. Depois eu trago uma questão sobre isso, mas aqui eu vou te entregar um pouco, ó.
pronomes oblíquo átomo, excepcionalmente, funcionam como sujeito. E aí vão funcionar como sujeito nessa estrutura aqui, ó. A secretária mandou, quem manda, manda algo, verbo transitivo direto. Mandou esperar um pouco, mandou-me, tá vendo? Isso aqui que parece ser o objeto direto do verbo mandar, na verdade faz parte da estrutura da posterior, da oração posterior. Então, na verdade, é o sujeito, os gramáticos, né, entendem que isso aqui é o sujeito de esperar. Então, mandou-me esperar um pouco. Então, o verbo mandar, verbo deixar, verbo transitivo direto, deixo entrar mais cedo. Esse o aqui, na verdade, é o sujeito de entrar. Então, tá? Ele tem uma relação sintática com entrar e não com o deixar. Que tudo, o objeto direto de deixar, é tudo isso aqui, é a oração toda, certo? E o faz parte, na verdade, do sujeito da oração posterior. E aí, isso acontece quando? Acontece, eu coloquei aqui importante, acontece quando a oração principal e com os verbos chamados causativos e sensitivos. É o verbo mandar, fazer, deixar, ouvir, sentir e ver. Eu fiz uma palavrinha aqui. O fato é que aqui eu coloquei uma observação, o fato é que a norma culta não permite o pronome no caso reto, nesses casos aqui, ó, deixe ele entrar mais cedo. A gente fala assim no dia a dia, mas na escrita, isso aqui, segundo a norma culta, não é possível, é trocado por um pronome oblíquo e não um pronome do caso reto, como sujeito de entrar aqui. Então eu fiz a mnemônica aqui, ó, não ouvi mandar fazer, então deixar sentir para ver. Não ouvi mandar fazer, deixa sentir para ver o que é que vai rolar, né? Então, e aí vem, então esses dois casos aqui são casos de os pronomes do caso reto e os pronomes oblíquos que podem funcionar também como sujeito. E depois tem os casos das funções do predicado, complemento verbal, adjunta adnominal, agenda passiva, adjunta adverbial, os pronomes oblíquos, galera, me, te, se, nos, vos, fazem papel de objeto direto, objeto indireto e de vários outros termos da oração. Aqui alguns casos como objeto direto, por exemplo, informaram-me agora sobre a palestra. O verbo informar é um verbo transitivo direto e indireto, né? Verbo transitivo direto e indireto. Informaram-me, informaram ao me, agora, tempo, né, adjunta adverbial, sobre algo. Então, o objeto indireto está aqui. Então, o objeto indireto está aqui, o objeto direto está aqui. Então, ele está funcionando como objeto direto. E todos os outros aqui funcionam, né, como objeto direto ou como objeto indireto. Tá vendo? Então, oblíquo funcionando como objeto direto ou indireto. E aqui, pronomes oblíquos também, os que temos lá na nossa questão, o a na nossa questão, o os, o as no plural, funcionam como objeto direto. Não o encontrei hoje ainda. Eu não encontrei ele, né? Isso aqui é o que substitui ele, certo? Como eu tenho uma partícula atrativa aqui, ele veio aqui para o início, né? Anterior ao verbo. Mas o sujeito de encontrar é o eu aqui, ó. Um sujeito desinicial, como a gente viu na outra questão. E aqui jamais as localizaremos por aqui. Também quem localiza, localiza alguém, né? Então, verbo transitivo direto, localiza elas. Então, aqui substitui o elas. E aqui também o jamais, partícula atrativa, está trazendo o as para antes do verbo. Claro que aqui nós temos o nós como o sujeito aqui desinicial. Certo? Então, aqui está vendo que é o pronome as, né, pronome oblíquo átomo, que está anteposto ao verbo por causa da partícula atrativa. Agora, e aí nós seguimos com vários outros casos, né, principalmente de o pronome oblíquo funcionando como adjunta de nominal, agenda passiva, adjunta adverbial, complemento nominal, mas isso aí a gente fica para outra aula. Vamos à questão agora, que já temos conhecimento suficiente para resolver a questão. Dia depois, a raposa encontrou a onça. Então, nós temos aqui, ó, primeiro que nós temos a primeira oração, a raposa, dias depois, a junta adverbial. Esse aqui é uma adjunta adverbial, certo? Dias depois. A raposa, sujeito, né? Anteposto ao verbo, encontrou a onça, objeto direto, certo? Aí vem aqui, ó, começa uma outra oração aqui, ó. Que a achou gorda e lustrosa. Olha o outro verbo aqui, ó.
verbo transitivo direto também, certo? Isso aqui é um verbo transitivo direto, né? BTD, e aqui também é um verbo transitivo direto. A raposa encontrou a onça que, esse que aqui é um pronome relativo que retoma a raposa, retoma o termo raposa. A raposa achou a onça. Então esse termo, a onça não, desculpa. A onça achou a raposa. Aqui é a raposa, certo? Esse que aqui é um pronome relativo que substitui a onça. Então a onça achou a raposa, que é o azinho aqui, ó. Achou ela, a raposa, gorda e lustrosa. Gorda e lustrosa são termos que se referem à raposa, né? É um predicativo do objeto aqui. Então, esse a aqui é um pronome que substitui raposa. Então, você deveria marcar aqui letra D, tá certo? Então, é um a que substitui um nome. Por isso, é pronome, né? Que substitui o nome. É um pronome de retomada. Então, se você gostou, clique no like, dê um like, clique no gostei, se inscreva no canal. Essas e outras questões estão aqui no nosso canal, playlist. Eu tenho lives, gravo lives toda semana, ou gravo também vídeos lá no Instagram. Vá para o Instagram, se inscreva também para você receber as notificações e comente, sugira e fique conosco, que você vai aprender muito sobre gramática normativa para concurso. Grande abraço e até o próximo vídeo.